Irmãos, nós estamos iniciando aqui hoje uma série chamada Encontros com Jesus, porque Jesus, o Deus encarnado, irmãos, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele passou aqui um tempo nessa terra encontrando pessoas, e à medida que ele encontrava pessoas, já pensou você encontrando com o Filho de Deus, de maneira presencial, irmãos? Várias coisas aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram restauradas. Jesus passou aqui e encontrou diversas pessoas, e essas pessoas, ao encontrarem com Jesus, eram ensinadas, eram transformadas. E nosso objetivo aqui, a partir de hoje, nos cultos da noite, pelo menos, é tratar desses encontros. E à medida que iremos tratar desses encontros, expormos a palavra do Senhor Jesus, ela que é viva, ela que é eficaz, penetrar em nosso coração. Aprendemos com os encontros que Jesus, o Deus encarnado, teve aqui quando esteve nessa terra. E eu queria começar com essa série desses encontros com o Senhor Jesus, a partir desse encontro aí que está no capítulo 19, com um homem chamado Zaqueu. 19, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Era impossível, irmãos, uma pessoa ter encontrado com Jesus e de alguma forma não ser impactado. O homem que você viu aí comigo nesse encontro que Jesus teve, ele chamava Zaqueu. Zaqueu significa o justo. E embora esse homem tivesse esse nome, ele não fazia muito jus ao seu nome. Isso porque, irmãos, além de arrecadar imposto do seu próprio povo, isso que Zaqueu fazia nesse momento, nessa época, ele também trabalhava para os que não eram judeus, os gentios. E nessa época os judeus consideravam os gentios impuros, indignos da misericórdia. E a comunidade judaica então não considerava esse homem justo porque ele trabalhava para os gentios, o povo que os judeus desprezavam. E era, irmãos, considerado uma espécie de traição nacional a função de, como judeu que Zaqueu era, recolher imposto, ou melhor dizendo, recolher receitas estatais para até então odiada Roma, irmãos. Perceba o lugar que esse Zaqueu ocupava naquele contexto. Era considerado um traidor. E além disso também os publicanos, eles tinham a fama de recolher mais imposto do que era devido. Ou seja, quanto maior a arrecadação, maior então era a sua renda. Então esse era Zaqueu, irmãos, esse homem odiado pelo seu próprio povo por causa da função que ele exercia nessa época, esse homem considerado um traidor da nação, esse era Zaqueu. Agora, irmãos, ainda que para os judeus Zaqueu não passasse de um traidor,
um homem que não merecia confiança, irmãos. Nesse contexto, para Jesus, Zaqueu era um pecador que precisava ser alcançado. Ainda que para os judeus, Zaqueu fosse um traidor da nação, para Jesus, Zaqueu era aquela alma que precisava ser alcançada. Era uma pessoa que estava morta em seus delitos e seus pecados, uma pessoa que estava com seus olhos vendados, que precisava ser alcançada. Essa era a realidade, irmãos. Toda pessoa, irmãos, que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos, necessita confessar para ser salva, e esse era o caso de Zaqueu. Pessoa que carecia da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Era dessa forma que Jesus enxergava esse homem. Agora perceba comigo, irmãos. Faça um exercício comigo, faça. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas de uma forma e Jesus olha de outra. Muitas vezes estamos olhando para as pessoas e logo no nosso coração vem um julgamento, mas Jesus olha para essa pessoa e vê uma alma ali que necessita ser resgatada, salvada e curada. É assim que o Senhor faz. É dessa maneira que o Senhor vê as pessoas, irmãos. Jesus então, no versículo 1, diz o texto, acompanhe comigo. Entrou em Jericó e atravessava a cidade. A cidade de Jericó era uma cidade muito antiga. Era a cidade do lazer, era a cidade do comércio, era a cidade do luxo. Uma belíssima cidade que Jesus estava passando por ela. E era a última vez que Jesus estava passando por essa cidade. Isso porque Jesus estava passando por Jericó, mas estava a caminho de Jerusalém. E nessa mesma semana, quando Jesus chegasse ali em Jerusalém, ele seria crucificado. Então, era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade, por aquela região, e Jesus passando por essa região, tendo esse trajeto, irmãos, uma multidão seguia Jesus. Jesus passando por essa cidade, indo a caminho de Jerusalém, pessoas queriam ver Jesus, pessoas queriam pegar em Jesus, pessoas queriam saber quem era esse Jesus, a multidão ficava atrás de Jesus, irmãos. Jesus estava realizando muitos milagres, estava tocando pessoas, vidas das pessoas estavam sendo restauradas e as pessoas queriam saber quem era esse profeta. E no meio da multidão que queria saber quem era Jesus, dessa multidão aqui, especificamente nesse contexto, 2 pessoas somente foram salvas. No meio da multidão que estava atrás de Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo saber quem era Jesus, dessa multidão aqui, nesse contexto, 2 pessoas foram salvas. Um era o rico Zaqueu, que você está com o texto aberto aí comigo. O outro era pobre, mendigo, relatado no capítulo 18, que depois a gente vai expor esse texto aqui. Das 2 pessoas que foram salvas, um estava numa árvore, que é o caso de Zaqueu, que você abriu comigo aí. O outro estava à beira do caminho, no chão. Das 2 pessoas que foram salvas, um era odiado, que era o caso de Zaqueu. O outro era esquecido. Das 2 pessoas que foram salvas por Jesus, da multidão, irmãos, um era um aristocrata que estava em uma classe diferente, outro era um pedinte que ficava pedindo esmola, irmãos. Perceba comigo, da multidão, irmãos, Jesus alcança 2 pessoas. Esses 2 retratos nos mostram novamente que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus, irmãos, na verdade, a sua palavra mesmo diz, ele falou, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. E todos, independente da sua condição social, independente da sua estrutura familiar, independente do saldo da conta bancária, independente do seu currículo, se é doutor, não interessa, independente do seu estilo de vida, se não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, está carecendo, está perecendo, precisa, independente de como a pessoa seja aqui nessa terra, se ela não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela está indo para o mesmo caminho do que qualquer outra pessoa que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela precisa ser reconciliada com Deus, ela precisa ser resgatada por Deus. Não existe, irmãos, outro caminho pelo qual o ser humano ele possa ser salvo. Só Jesus salva. E todo ser humano precisa de um Salvador, que é só Jesus.
Independente, irmão, de como você vive aqui nessa terra, no sentido das suas obras aqui, dos seus feitos aqui, tendo muito ou tendo pouco, precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos, irmãos. Já nascemos mortos em nossos delitos, toda a humanidade, em nossos pecados, até que nos tornemos participantes da vida de Cristo. A nossa união, irmãos, a união da nossa alma com Deus é a única e genuína vida. Fora de Cristo, todos estão mortos. É a realidade. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós. A única coisa que nós fazemos é ter fé na obra de Cristo, naquela cruz, que pagou a nossa dívida com o seu sangue derramado. É isso que nós precisamos fazer, crer no Senhor Jesus como o nosso Salvador. É só isso, irmãos. E Deus, irmãos, diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus, está escrito, deseja que todos os homens, todas as pessoas, todas as classes sociais sejam salvas. Deus deseja que todas as pessoas de todas as culturas sejam encontradas por Ele. Todas as tribos, língua, raça e nação tenham conhecimento da verdade, é o desejo de Deus. Não existe distinção, Ele não faz acepção, Ele não escolhe a pessoa pela cor, Ele não escolhe a pessoa pela condição, não. Deus, Ele vê o coração e o desejo dEle é alcançar todas as pessoas, todas as raças. Jesus, irmãos, entrou em Jericó, diz o texto no versículo 1, e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Entenda essa história comigo, irmãos. Zaqueu não era simplesmente publicano. O texto diz que ele era chefe dos publicanos. Ele subcontratava outros publicanos. E além disso, concentrava em si toda a riqueza dessa exploração, dessa opressão que os judeus sofriam por conta de tributos pesadíssimos. Esse era o Zaqueu. Ele era rico provavelmente por causa desse esquema de exploração que ele colocava sobre o seu próprio povo. Entenda isso, irmãos. Zaqueu era judeu, trabalhava para os gentios. Por isso que ele é considerado esse traidor da nação. E com tudo isso, no versículo 3, o texto diz: ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Diversos moradores aqui, irmãos, dessa cidade, sentiram-se motivados ao encontro de Jesus, por aquilo que Jesus estava realizando, por aquilo que Jesus fazia. Quem é esse? Quem é esse mestre? Quem é esse que tem feito tantas coisas aqui na cidade? Quem é esse que tem curado pessoas? Quem é esse que tem libertado pessoas? Quem é esse? E Zaqueu era um desses, irmãos, que havia ouvido muitas coisas sobre Jesus, muitas coisas, e ele queria ver Jesus. Mas o versículo 3 continua dizendo, olhem comigo, mas sendo de pequena estatura, não o conseguiu ver por causa da multidão. Entenda isso comigo, irmãos. Havia um homem que queria ver Jesus, que queria enxergar Jesus. Por causa da sua pequena estatura, não conseguiu ver, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu ver por causa da multidão. E eu disse, irmãos, no início da mensagem, que da multidão Jesus salvou duas pessoas, o Zaqueu, que a gente vai ver como isso vai acontecer, e o mendigo. Mas por causa da multidão, o Zaqueu não estava conseguindo ver. Percebe, irmãos, isso? O mendigo do capítulo 18 também teve o mesmo problema. Olha comigo aí no capítulo 18, versículo 35. Capítulo 18, versículo 35. O texto diz, volta uma página aí. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Lembra da comparação que eu fiz? É esse homem. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Sabe o que a multidão fez aí, irmãos? Não ajudou ele, não. No versículo 39 diz: os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos. Muitas vezes a multidão na nossa caminhada que é o problema do cristão. Muitas vezes, irmãos, a multidão que está, muitas vezes, sendo um tipo de empecilho para que você se aprofunde mais, para que você conheça mais a Jesus, para que você se entregue mais ao Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, abandonam Jesus por causa da multidão? Quantas pessoas deixam de seguir Jesus por causa da influência da multidão, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, querem ver Jesus, mas desistem por causa da pressão da multidão, por causa da pressão do amigo, por causa da pressão do parente, por causa da opinião pública? Quantas pessoas, irmãos, até gostam de Jesus, mas por causa da pressão da sociedade, do mundo, deixa, irmão, deixa Jesus e deixa ele passar, irmãos. Muitas vezes a multidão que é o problema, irmãos, está impedindo, está fazendo um desfavor para o cristão. Multidão ou que não conhece a Cristo, ou fala que conhece, irmãos. Aquele crente que às vezes tem até carteirinha de membro da igreja, mas só conhece Jesus por ouvir falar, irmãos. Não tem intimidade, não procura ver Jesus nesse sentido, não quer mais intimidade com Jesus. E você que quer encontrá-lo de fato, você que quer ter experiências com ele de fato, acaba sendo levado pelo oba-oba, pela multidão. E não se aprofunda nesse conhecimento, irmãos. Quantas vezes a multidão tem nos atrapalhado? Se aprofunde em Jesus. Não se limite, irmãos, a sua comunhão com Deus somente em dia de culto, dia de domingo. Procure Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, irmãos, Ele é a razão da nossa vida. Como que nós podemos, irmãos, sermos sustentados nesse mundo que já é do maligno, alimentando da palavra somente um dia da semana? É impossível. Como que nós queremos, irmão, ficarmos de pé nessa vida, irmão, nesse mundo, orando somente uma vez da semana? Como, irmãos? A multidão faz isso, mas nós não faremos não, irmão. Nós iremos buscar o Senhor. Nós necessitamos. Nós precisamos, irmãos, a nossa alma anseia por isso. Irmãos, ele queria ver de quem era Jesus. A multidão aqui estava de alguma forma o atrapalhando. Depois que Zaqueu acompanhou a multidão por certo tempo, irmãos, sem alcançar o seu objetivo, ele passa correndo na frente. O texto no versículo 4 diz, assim, olha comigo, versículo 4, capítulo 19. E assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Entenda uma coisa comigo, irmãos. Eu disse que muitas vezes a multidão pode atrapalhar. Irmãos, se a gente quiser ver Jesus, irmãos, nesse sentido, eu amplio aqui, irmãos, a aplicação. Se a gente quiser ter mais experiências de fato com Jesus, quiser ser preenchido, quiser ser cheio do Espírito, estou ampliando aqui, irmãos, a aplicação. Se a gente quiser, irmão, ter mais intimidade com o Senhor Jesus, irmãos, vai requerer um esforço nosso, irmãos. A gente vai ter que orar, irmãos. A gente vai ter que buscar. Tem uma música, quanto mais eu te buscar, não é isso? Mais eu terei do teu Espírito em mim, irmãos. Queremos mais de Deus, temos que buscar a Deus. E nós temos livre acesso. Zaqueu aqui, irmãos, ele correu e subiu numa figueira para ver quem Jesus, para vê-lo, né? Pois Jesus ia passar por ali. E essa ação de correr, irmão, mostra para nós que Zaqueu, ele teve que não importar o que as pessoas iriam ver, o que as pessoas iriam pensar. Zaqueu ao correr, porque nessa época aqui no Oriente, irmãos, não era comum um homem adulto ficar correndo, especialmente um funcionário público de posses. Zaqueu, ele quis ver Jesus, irmãos, mas para isso ele teve que deixar o orgulho de lado. Ele quis ver Jesus, irmãos, mas para isso ele teve que deixar a vaidade de lado. Ele quis ver Jesus, mas para isso ele teve que não importar o que as pessoas iriam pensar e falar dele. Pensa se não é isso que devemos fazer.
Quero ver Jesus, irmãos. A gente vai ter que parar de importar o que as pessoas vão pensar de nós, irmãos. A gente quer ver Jesus, a gente quer se aproximar mais, a gente quer ter mais conhecimento, a gente quer ser cheio do Espírito, a gente vai ter que parar do que as pessoas vão pensar, irmãos. Quanto mais de Deus nós quisermos, irmãos, mais oposição nós encontraremos. Será chamado de fanático. Quantas vezes, irmãos? Irmãos, às vezes você não vai falar nada com ninguém, você só quer amar Jesus. Você só quer Jesus, eu estou aqui, eu amo o Senhor. Só pelo fato de você querer amar Jesus e querer seguir os mandamentos de Jesus, querer amar, sem falar nada com ninguém, você já vai ser ridicularizado. Já será chamado de fanático, irmãos. Irmãos, para conhecer Jesus, vai ter que não importar com o que os outros vão pensar, irmãos. É um fato na vida do crente. Zaqueu aqui, irmãos, ele não se importou. Deixou o orgulho de lado. E Tiago diz, irmãos, que Deus, na sua carta, ele diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez o orgulho, irmão, seja seu maior empecilho, muitas vezes, importar o que os outros vão pensar. Irmãos, Deus, ele tem que ter muita misericórdia de nós. Ele morre, entrega o seu filho para morrer em nosso lugar e a gente ainda rejeita. Olha o amor de Deus, irmãos. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes você não fez isso? E deixa eu te falar mais, Ele te amou nessa posição, quando você rejeitava Ele, quando você desprezava o Filho do unigênito de Deus, Ele te amou nesse lugar e te alcançou lá. Ele te amou nesse lugar e te resgatou de lá. Irmãos, quantos de nós rejeitávamos a Jesus, desprezávamos a Jesus e Ele nos resgatou lá? Você percebe que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de você, porque se viesse de você ou de mim, irmãos, não teríamos chance nunca. Ainda bem que Ele é rico em misericórdia, irmãos. Ainda bem que Ele não se esquece. Ainda bem, irmãos, que Ele tem um plano e um propósito para cumprir na nossa vida, e nada e ninguém é capaz de impedir esse plano. Se Ele decide salvar, irmãos, Ele vai salvar aquele que tem pecados, horríveis, que Ele vai salvar, aquele que despreza Ele vai salvar. A graça dEle, irmãos, é irresistível. Quando Ele quer fazer, Ele vai transformar o coração. Zaqueu deixou o orgulho de lado, irmãos, e foi conhecer a Jesus. E Jesus, no versículo 5 diz, a Bíblia, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Perceba isso, irmãos. Zaqueu achou que ele que estava procurando Jesus, mas Jesus que estava procurando. Zaqueu achou que ele que estava indo atrás, mas Jesus já sabia, irmãos. Jesus que estava indo atrás de Zaqueu. Era Jesus quem o procurava. Não é próprio, irmãos, da natureza do pecador, não é próprio do perdido buscar a Deus. É Deus, primeiramente, que vai atrás do perdido morto. Quem estava perdido de fato era o Zaqueu. Zaqueu achou que ele estava indo atrás de Jesus. Mas, irmãos, Deus que vem atrás de nós. Irmãos, quem lembra quando Adão pecou? Adão pecou, irmãos, o que ele foi fazer de Deus? Correr de Deus. Deus foi atrás dele e perguntou, Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, irmãos. Mas o sentido é, Adão, eu não te compreendo mais em mim. Adão, você está longe espiritualmente. Onde você está, Adão? Você está afastado de mim. É Deus quem vai à procura do pecador, irmãos. É por isso que você está aqui essa noite. Você foi encontrado por Ele. Você foi encontrado. Sem mérito algum, você foi encontrado. E aqui Ele vai atrás de um homem que estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Traidor da nação, irmãos. Mas Ele vê nesse homem uma alma necessitada. Ele vê nesse homem uma alma que carece da graça de Deus. Ele vê nesse homem um pecador perdido que por ele não pode fazer nada. Ele vê nesse homem que se achava que se bastava, irmãos. Um perdido que estava com os olhos vendados e vai atrás desse homem, assim um dia como ele veio atrás de mim e de você. Abriu os nossos olhos, nos resgatou e nos deu uma nova história. Ele fez isso conosco. Quando Jesus chegou àquele lugar, diz versículo 5, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Irmãos, Ele continua abrindo corações hoje. Dos improváveis de Deus, irmãos.
Pessoas que são improváveis, é nessas pessoas que também ele age, que também ele faz, que também ele transforma. E o versículo 6 diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Perceba que ele desceu com alegria. O Senhor Jesus chamou e é assim que nós ficamos, sim ou não, irmãos? Quando o Senhor nos chama, quando nós temos experiências com Deus, há contentamento. Quando nós temos experiências com Deus, há satisfação. Quando nós temos experiências com Deus, ouça, quando a gente escuta, irmãos, o Senhor nos chamando, irmãos, há satisfação, contentamento. Há um preenchimento, é só o Senhor que é capaz de preencher. Um buraco que procurávamos preencher de tantas outras maneiras, e o Senhor preencheu o que só Ele poderia fazer, irmãos, Ele fez. Versículo 6 diz que Ele então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Por outro lado, irmãos, na sequência do texto, você verá comigo aí, que as pessoas, ao invés de se alegrarem com o fato de Jesus ter hospedado, ou ter se hospedado na casa dele, ao invés da multidão, percebe a multidão, irmãos, percebe a multidão, se alegrar com aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus vai habitar na casa de um homem, vai ir para a casa de um homem, vai ficar na casa desse homem, glória a Deus. Não, irmãos, a multidão que estava atrás de Jesus, perceba, quando percebeu que o Salvador ia atrás do homem, irmãos, ao invés de se alegrar, não, olha a multidão que queria Jesus, murmurou, diz o versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, ele se hospedou à casa de um pecador. Olha a multidão que estava indo atrás de Jesus, irmãos. Olha a multidão que queria ver Jesus também como Zaqueu. Perceba, irmãos, a diferença. Há uma diferença, irmãos, no nosso contexto. Eu acho que sempre existiu, de discípulo e a multidão. Tem multidão que segue Jesus, mas no meio da multidão tem os discípulos. Tem multidão que segue Jesus, mas no meio da multidão tem aqueles que amam ao Senhor Jesus. E aquele que ama ao Senhor Jesus de coração vai se alegrar com a salvação do outro, sim ou não, irmão? Vai se alegrar. Faz parte da nova criatura que ele se tornou. Mas aqui não. O povo murmurou. O povo começou a se queixar, irmãos. O fato, irmãos, de você se render a Jesus vai trazer murmuração muitas vezes. O fato de você se render a Jesus, você será ridicularizado muitas vezes. O fato de você se entregar a Jesus, perceba, eu não estou falando do fato de você fazer parte da multidão, mas se você for discípulo do Senhor Jesus, amar a Jesus, irmãos, as pessoas uma hora ou outra irão se queixar. É uma realidade, irmão, na vida do cristão. E eu vou além, irmãos, Paulo diz que aquele que deseja viver piedosamente em Cristo será perseguido. Paulo também diz que foi dado a ele o privilégio, não de apenas crer em Cristo, mas de sofrer por ele. No Sermão do Monte, Jesus ele disse, em Mateus capítulo 5, versículo 10, que bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, disse Jesus. Perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso está em Mateus, nas bem-aventuranças. Jesus disse, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O mundo, irmãos, vai ficar incomodado pela sua decisão por Jesus. O mundo vai ficar incomodado pela sua, irmãos, posição de querer honrar a Deus. O mundo, irmãos, vai se opor a você se de fato você não se unir a Ele, nos seus princípios, nos seus valores. O mundo vai se opor a você, irmãos. Sabe que é um alívio para nós quando isso acontece? Jesus disse aos seus discípulos, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus falando, irmãos. Se vocês pertencessem ao mundo, eles amariam como se fossem dele.
Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, irmãos. Irmãos, não fica chateado. Quer dizer, você pode ficar até triste, mas não leva para o quarto do coração. Quando você estiver na festa de família, eles começaram a zombar você. Quando você estiver na festa da empresa, eles começaram a ridicularizar você. Você pode até ficar triste, mas entenda, irmãos, faz parte do novo ser que você se tornou. Você nasceu de novo, tem vida aí. É por isso, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, é normal isso acontecer. Zaqueu aqui queria ver Jesus, irmãos. A multidão estava impedindo, e quando Jesus foi ao encontro, a multidão murmurou, a multidão se queixou, porque é normal isso vir do mundo. Mas Zaqueu, diz o versículo 8, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Lembra que eu disse quem era Zaqueu? Ele disse agora: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, um homem que havia enriquecido porque explorava dos pobres, teve um encontro com Jesus. O homem, irmãos, que se enriqueceu porque explorava o seu próprio povo, encontrou com Jesus, irmão. Até esse momento, provavelmente, até esse momento aqui, Zaqueu extorquia, irmãos. Zaqueu fazia e acontecia aqui, irmãos, e provavelmente dormia com sua consciência limpa. Até esse momento aqui, provavelmente Zaqueu dormia tranquilo, se enriquecendo com o dinheiro público e dormia tranquilo até ter encontrado com Jesus. Tudo muda. Encontrou com Jesus, irmãos, as velhas coisas se passaram, eis que se fizeram novas. Encontrou com Jesus, irmãos, não tem como, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Agora não é você mais quem vive, mas Cristo vive, você acabou. A sua disposição para viver mudou, a sua motivação para viver mudou, o seu porquê de estar aqui mudou, irmãos. Encontrou com Jesus, mudou. Irmãos, é isso que acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Isso que acontece, irmãos, quando Jesus se torna o único Senhor da vida dela. Percebe? Nós temos um Senhor, irmãos. É o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fazemos parte de um reino que tem um único Senhor e Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. E quando ele entra, irmãos, você passa a fazer parte do reino dele. As prioridades são dele agora. Agora, irmãos, a sua vontade vai sendo moldada conforme a vontade dele agora. E graças a Deus por isso, amém, irmãos? Graças a Deus. Pior fosse, ou pior seria para nós, irmãos, se Deus nos deixasse andar segundo a nossa própria vontade. Mas Deus, ele é misericordioso e vai nos guiando, nos dá o seu Espírito, que vai nos auxiliando. Não estou falando de ser perfeito. Aí quando você erra, você tem o Espírito Santo de Deus, que faz você voltar ao caminho. E quando você fala alguma coisa que não deve, tem o Espírito Santo de Deus, que faz você retornar para o caminho que não deveria ter saído. Aí quando você tem uma atitude errada, que não agrada ao Senhor, por meio do Espírito dele, ele fala ao seu Espírito, testificando que você é filho de Deus, e você volta para o caminho que não deveria ter saído. É assim, irmãos. Para aquele que nasceu de novo, para aquele que é nova criatura, irmãos. Eu não sei o que te escravizava, eu não sei, irmãos, o que te atormentava, mas Jesus, quando entra na sua vida, ele é o único dono. Você não é mais escravo do pecado, não pode ser. No caso do Zaqueu, o dinheiro não era mais o dono da vida dele, irmãos. Era antes, mas não era mais. Agora ele poderia amar onde um dia ele explorou. É assim que Jesus faz, irmãos. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus age, transformando a nossa vida. Quando Jesus entra, irmãos, o mentiroso, irmãos, deixa a prática da mentira. Quando Jesus entra, irmãos, o adúltero deixa o adultério, irmãos. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, o ladrão deixa o roubo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmãos, o maledicente não consegue mais viver falando mal das pessoas, é transformado. Não porque ele é bom, porque ele hoje é habitado pelo Espírito Santo.
Percebe, irmãos? Nem se você quiser. Tem um pastor que fala que crente, quando peca, nem pecar bem ele consegue mais, segundo o pastor. Qual que é o sentido, irmãos? Ele erra. Ele pode até errar o alvo, ele pode até pecar, mas ele, na mesma hora, é disciplinado pelo Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, irmãos, para aquele que é salvo, quando peca, tem um advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu pequei hoje, pede perdão hoje. Eu pequei a semana toda, pede perdão agora. Ele apaga, irmãos. Te perdoa. Irmãos, confessa. Viva. Desfrute desse Jesus, que Ele tem vida para você e vida em abundância. O Evangelho, irmãos, não é uma frase pronta, né, mas é uma verdade. Não é apenas informação, o Evangelho é transformação diária. É transformação diária. Viver com Jesus é ser transformado diariamente. O nosso líder do Legacy aqui, ele fala que Deus é bom, o diabo é ruim e os crentes vão melhorando, irmãos. É assim na vida do cristão. Ele vai andando, aí ele erra aqui, mas ele permanece, ele vai andando e vai sendo conformado à imagem de Jesus. Zaqueu aqui teve um encontro com Jesus, irmãos, e teve a sua vida transformada. E qual a conclusão? Versículo 9, Jesus disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Houve salvação porque Jesus entrou, irmãos. Houve salvação porque Jesus, Ele operou. Houve salvação porque Jesus transformou, irmãos. Vocês que estão aqui nessa noite, você se sente pecador? É para você que Ele veio. Você está aqui nessa noite, irmão, se sente indigno? É para você que Ele veio, irmão. Você está aqui nessa noite e sente que não tem nenhum mérito? É para você que Ele veio, irmãos. Irmãos, o mérito dele foi imputado em você e por isso você herdou a salvação. Só confie nele, só viva para ele, irmãos. Só ame cada vez mais a ele. Se você está angustiado pelo seu pecado, é para você que ele veio, irmãos. É para você que ele veio, é para mim que ele veio. Irmãos, nós não sabemos como o nosso dia vai terminar, mas que seja clamando pelo Senhor e pela vontade dEle. Que seja querendo ver Jesus, que seja na presença e na comunhão de Jesus, como aconteceu com Zaqueu. Que possamos iniciar a semana dessa forma. Tem alguém que nos ama e se entregou voluntariamente por nós. Irmãos, Jesus te comprou para Deus e o preço foi alto. Ele te ama demais. Não se esqueça disso. Se entregue a Ele essa semana. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Entrega de coração e graças a Deus está disponível a nós essa graça. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Eu creio que nós iremos aprender muito com esses encontros de Jesus. E esse foi o primeiro, nós começamos, mas se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui nos próximos